Graça e paz, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite vamos continuar a série de mensagens que os nossos pastores têm trazido, que diz respeito aos problemas da vida. Já estamos aí, imagino que na sexta ou na quinta mensagem sobre este assunto, às quartas-feiras, que nossos pastores têm trazido, e nessa noite meu pastor, já foi me dada a missão de falar sobre o tema perdoado e esquecido. Perdoado, vamos refletir sobre o perdão. O perdão que você libera para outros e o perdão que você libera para você mesmo. Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza, em Filipenses capítulo 3, deixe marcado lá, Filipenses 3, a partir do versículo 12, por gentileza. Nós faremos daqui a pouquinho uma leitura alternada do versículo 12 ao verso 20. E, eventualmente, eu vou pedir para os irmãos lerem, aí vou pedir ao pastor Wagner para ler no microfone com os irmãos os textos, também para que os irmãos que estão ouvindo, assistindo na live de casa, no YouTube, possam também ouvir o áudio da leitura da palavra com os irmãos. Feche seus olhos, por gentileza, vamos elevar nosso pensamento a Deus mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, nós lhe pedimos, ó Deus, a Tua graça nessa noite. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a Tua mensagem. Fala aos nossos corações. Muito obrigado por ministrar ao meu coração. E que na minha vida, Senhor Deus, a começar de mim, o perdão seja uma prática cada vez mais repetida, Senhor, até que venhamos, Senhor Deus, a chegar, a buscar, Senhor Deus, a Tua estatura, mesmo sabendo que não chegaremos a isso, mas que tenhamos a referência Tua, que o perdão é um valor Seu, o perdão é algo que vem do Seu coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Paulo, só para contextualizar, ele estava preso, provavelmente em Roma, e naquela situação ele tinha que ditar a sua carta, né? Ele não tinha todos os recursos para pegar papel e caneta e ficar escrevendo, provavelmente boa parte da carta de Filipenses aos Filipenses foi ditada. Então nós vamos ler uma parte do texto que ele é uma pequena mudança de rumo, porque ele já está começando a se despedir, e ele fala mais um pouco. No capítulo 3, ele começa a se despedir dos filipenses, já vai começando a agradecer, aí ele fala mais um tanto e vai até o capítulo 4. Né? Então, há uma pequena interrupção na sua despedida da carta, ele recebe uma oferta desses irmãos, né? Depois fala que sabe estar abatido e tudo mais, e nesse contexto, ele mostra para os irmãos que é possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância, mesmo na dor, mesmo na necessidade de liberar perdão a quem te coloca encarcerado, por exemplo, como um exemplo do que ele estava vivendo. O texto diz assim, leamos com o pastor Wagner Fernandes, eu lerei o versículo 12, pares, e o pastor Wagner Sintra lerá com os irmãos os versículos ímpares. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13, com o pastor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois,
como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas a muitos os que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Vamos ler o 20 todos juntos? A Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Quando a palavra é ministrada, sobre o perdão, nós vamos ter que refletir o que é o perdão em si, né? Decisão consciente de liberar sentimentos de mágoa. Isso não se estende só aos outros, se estende para dentro de você mesmo. Também, renunciar vingança, né? Sentimentos de mágoa contra alguém que te ofendeu, que te feriu. Quem aqui já foi ferido severamente por outra pessoa, não fisicamente? Não precisa levantar a mão, mas pode levantar a mão. Quem aqui já foi ferido severamente em uma situação dificílima de liberar perdão? Porque a experiência do perdão, ela é uma coisa que transcende a nossa natureza. Pastor, por quê? Porque o perdão, ele não nasce, não é uma prática que nasceu na nossa índole humana. Perdoar, ele não está dentro da nossa característica humana cheia de erros, cheia de tendências pecaminosas. A nossa tendência humana é o revide, é a retaliação, é a vingança. É uma tendência natural, não significa que isso seja o certo, mas somos humanos, somos errantes. Então, nossa luta é contra uma dessas aspirações, de querer fazer essa justiça, entre aspas. Porque a justiça humana não se assemelha à justiça de Deus. Por isso, nós podemos afirmar que a liberação do perdão não é algo natural, que sai com naturalidade de você. Então, primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos, o perdoar a si e as pessoas, em primeiro lugar, é imitar a Jesus. Amém, igreja? Se você tem esse interesse de querer ser parecido com Jesus, porque Paulo, no começo dessa dissertação, ele vai dizer, olha, eu não alcancei. O que ele não alcançou? Se você voltar lá no versículo 8 a 12, que nós não lemos, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, vai falar sobre aqueles valores de Deus. Ele não alcançou aquilo, ele não chegou lá, ele tem essa consciência. Mas ele diz, eu vou buscar isso, eu vou imitar o meu Senhor, eu vou imitar os valores do meu Senhor. Quantos aqui querem ser lembrados por imitarem Jesus? Vocês, amém, igreja, se você um dia for lembrado, e glória a Deus, nós seremos lembrados por algum tempo, pelas pessoas que nos sucederem, olha, aquele irmão, aquela irmã, essa pessoa tentava viver o máximo possível com Jesus. Será bom ser lembrado assim, como uma pessoa que buscou ter um comportamento próximo de Jesus. E Jesus liberava perdão, sim ou não? Liberava perdão. Essa prática de Cristo de liberar perdão, é isso que Paulo quer falar, para imitar, para nós sermos parecidos, buscar levar às pessoas o perdão que deu a nós. Você vive como perdoado, meu irmão? Amém? Se você vive como perdoado, o perdão é uma coisa que precisa ser uma prática na sua vida. Liberar o perdão, né? Como eu já disse aqui, Paulo estava encorajando a igreja de Filipos. Vocês têm que melhorar, vocês têm que mudar, vocês têm que buscar uma vida melhor. E há momentos na vida em que você se aprisiona, porque a ausência do perdão é uma prisão para você mesmo. Há pessoas que nunca se perdoam por coisas que fizeram. E há pessoas que não liberam perdão para coisas que fizeram a elas. Deixa eu contar uma breve história. Eu não contei isso dessa forma.
os irmãos, já contei aqui que eu sou filho adotivo, mas eu só fui liberar perdão para minha mãe biológica aos 27 anos de idade. Tenho orgulho disso? Não, eu tenho vergonha disso. Foi quando eu ouvi a voz de Deus, perdoa tua mãe, quando eu ouvi o motivo pelo qual eu fui entregue em adoção, porque até então, não pense você, criança não tem ódio não, tá? Vocês aí, as crianças não guardam rancor, criança guarda muito rancor. Eu guardava muito rancor, tinha um ódio horrível dela, tanto que eu me recusei a ir atrás dela depois que fiquei maior. Com 27 anos de idade que eu liberei esse perdão. Pastor, o senhor já era crente? Já, para você ver. Eu já era crente em Jesus e tinha a minha recusa, minha resistência em liberar perdão para ela. Quando eu liberei perdão para ela, eu chorei copiosamente. E muitas pessoas podem dizer, tua mãe te abandonou, libera perdão para ela. Não. Como eu disse, o perdão não é natural. Sabe o que eu fiz? Até eu descobrir que ela tinha falecido, eu procurei por ela durante todo esse tempo. Até procurei, fui no tribunal ver processos, fui até o local onde ela foi internada, porque eu liberei o perdão para ela e eu passei a amá-la. Uma mulher que me abandonou lá atrás. E depois eu descobri que ela ficou doente e para que eu sobrevivesse, ela me entregou em adoção. Que coisa linda, né? Mas vai dizer isso para uma criança de 10 anos que se sente abandonada. Então, isso é libertador para você, meu irmão. De repente, você não perdoa um parente, você não perdoa o teu irmão de sangue, que ele fez uma coisa com você 20 anos atrás. Eu tive essa experiência na minha família. Né? A família, tenho certeza que a tua família tem primos e irmãos que não se falam há anos, que brigaram lá atrás, quando era adolescente. Tem ou não tem? Não se falam, porque não houve a liberação do perdão. Segundo, 14 a 17, né? Nós já lemos aqui. Liberar perdão, viver o perdão, é viver um novo tempo. A falta do perdão não faz você prosseguir adiante. O que o Paulo fala no texto? Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você não perdoa, você não caminha para frente. A tua vida estagna. Você fica numa lama de rancor, numa lama de mágoa, e só você sofre. Ninguém vai sofrer com você, porque você não liberou perdão para fulano ou ciclano. Ninguém vai sofrer do teu lado, você vai levar isso sozinho. A escolha é tua, de falar, Deus, eu libero perdão para o meu pai, que, sei lá, saiu de casa, traiu minha mãe. Eu libero perdão para o fulano de tal, que fez a minha família quebrar financeiramente, que passou o tapete, puxou o tapete da minha família. Eu libero perdão para aquele ladrão que me roubou naquele dia, né? Quem é que já foi assaltado? Dói, né? Dói ser assaltado, né? Quando você é roubado, dói, você fica sem chão, né? Eu conheço vários, já falaram, se eu pegar aquele bandido qualquer dia na rua, né, vai ser o último suspiro da vida dele. E crente, pensa que não é não crente falando isso, crente falando. Tem aquela história do justiceiro da Marvel, né, que ele nunca vive um novo dia. Ele sempre busca os bandidos que mataram a sua família. Aquela história em quadrinhos, né, que é o justiceiro da Marvel, aquele que teve toda a sua família assassinada e passa a vida buscando os responsáveis. Ele acaba, além de matar os responsáveis do assassinato da sua família, ele vai matando outros bandidos e mais bandidos e mais. Quando é que acaba isso? Quando é que acaba? Quando é que você vai recomeçar a sua vida? Você entende? Então, o perdão, ninguém está dizendo aqui que o perdão é uma coisa, que coisa maravilhosa, o pastor Wagner é o homem abençoado, ele perdoa qualquer um, ele perdoa rapidinho. Não é isso, ninguém está dizendo que o perdão é uma prática fácil. Como disse, não é natural. Quer ver eu provar que não é natural? Quantos aqui querem ir para o céu? Beleza?
Quem aqui está feliz, está doidinho para ver lá no céu, quando a gente estiver no céu, vamos ver, né, o pastor Wagner, o pastor Neto, vamos ver todo mundo lá, né? Quem aqui quer ver o Nardoni no céu? Ah, você não quer, porque não é natural, que a gente não quer liberar perdão para essa gente. Mas esse sujeito vai, por mais criminoso que seja, se aceitar Jesus como Salvador e Senhor, o que diz o Evangelho que nós cremos, vai para o céu, vai para o inferno. Então, a pessoa foi perdoada, sim ou não? Então, a minha humanidade de não querer o perdão para aquela pessoa, por mais perversa que ela seja, ela não vai sobrepor o amor de Deus pela sua vida. Amém, igreja? A capacidade de perdoar de Deus vai além da nossa humanidade. Então, tente um pouquinho liberar perdão para os outros, porque é difícil, é duro, porque às vezes as pessoas humilharam você, a pessoa às vezes impediu você de ser promovida. Hoje no trabalho, eu tive a oportunidade de conversar com a minha supervisora, descasquei em cima dela. Descasquei, falei, olha, porque a empresa está me deixando de escanteio, eu não estou me sentindo prestigiado e tudo mais. E fui honesto, joguei limpo, né? Mas como é que você vai liberar perdão para uma empresa que é um CNPJ? Difícil, né? Não é uma pessoa para você perdoar. Então, né, desabafei com a pessoa a quem deveria. Melhor do que eu ficar com raiva da pessoa a vida toda, né? Ficar com raiva da minha chefe a vida toda, né? Joguei limpo. Então, de repente, você talvez precise viver um novo tempo, para mudar, para ir adiante, seguir à frente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Guarde isso no seu coração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Você não vai a lugar nenhum. Você não ganha nada. Quantos aqui conhecem pessoas amargas, difíceis, duras e com coração pesado? Quantos aqui conhecem? Levanta a mão. Falta de perdão a ser liberado. Ouviu? Você não vai a lugar nenhum, tu não ganha nada guardando o perdão que era para ser liberado. Tu não vai a lugar nenhum, tua vida não sobe, não cresce, não melhora. Não evolui teus relacionamentos com a sua família. Você vai travar em todas as áreas da sua vida quando você não libera perdão. E quando você liberar, Deus vai te dar um coração de paz. E essa paz vai te ajudar em todas as outras áreas. Porque o perdão aqui, tá, meu irmão, não é você ficar de beijinho e abraço quem te feriu, não. É o perdão, é o liberar. Olha, eu quero que Deus abençoe essa pessoa. Eu não preciso conviver com essa pessoa na minha vida necessariamente, né? O sujeito lá do meu trabalho, eu não preciso ser amiguinho dele, mas eu desejo que o amor de Deus alcance a pessoa. E eu não fico mais ressentido do que ela me fez. Percebeu? A palavra de Deus ela deixa claro sobre essa necessidade. 18, o versículo 18 é algo muito interessante para refletirmos também. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, acabei de falar disso. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Até aqui, amém, igreja? Abra sua Bíblia, vamos ler rapidamente, eu queria que alguém lesse Romanos 8:1. Romanos 8:1, vamos, para a gente caminhar para o final. Vamos refletir em alguns textos, todos juntos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você se converteu? Você aceitou Jesus como Salvador e Senhor? E por que tu fica se culpando sobre as coisas que tu fazia no passado? Por que tu fica se lamentando? Ah, eu não mereço. Tem gente que tem vergonha de vir na frente da igreja por causa de uma coisa que fez 30 anos atrás. Desencana disso aí, meu irmão. Que é isso, já passou, tu não é perdoado? Então não tem condenação, já está perdoado, já foi. Jesus Cristo já perdoou, se é que você se arrependeu mesmo. Se há arrependimento e fé, se você entregou nas mãos de Deus, está perdoado. Amém, igreja? Amém? Vamos lá, versículo
1 João 3,20. Isso aqui é muito importante para o auto-perdão, né? Isso aqui é muito importante para o auto-perdão. Se o nosso coração nos condena, todos juntos, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Vamos, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Só até aqui, e eu vou ler por último com os irmãos Mateus 18, 21 e 22, para a gente caminhar para o final. Mateus 18, 21 e 22. Esse aqui, os irmãos, é o mais conhecido, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? 490. Jesus está dizendo para perdoar até 490 vezes? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo sobre a infinitude do perdão. Ele não está dizendo para contar quantas vezes você perdoa. Esse 490 é simbólico, é para dizer, olha, 70 vezes 7 é para dizer que você vai perdoar quantas vezes forem necessárias. Um número infinito. Feche seus olhos, por favor. Você vai refletir nessa noite. Para quem você deve liberar perdão? Eu sei que dói, eu sei que dói. Eu sei que você quer aprisionar aquela lembrança, aquela pessoa para o resto da vida no teu calabouço, das pessoas não perdoadas por você. E você também, em algum momento, você errou com as pessoas. Feche seus olhos, por favor. Há momentos na vida que você errou gravemente com pessoas, convertido ou não, e você gostaria muito de ter o perdão delas, mas elas podem não te perdoar. Então, nessa noite, você vai tentar se lembrar de pessoas que você precisa de perdoar e também o perdão que você precisa liberar para você mesmo. Perdoado e esquecido. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Muito obrigado, Senhor Deus, por falar no nosso coração, porque essa palavra também fala diretamente a mim, Senhor, que tantas vezes na minha vida tive que lidar com feridas muito severas, Senhor Deus, de falta de respeito, feridas, Senhor Deus, de desconsideração, falta de amor e até mesmo físicas, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, nos ajude a liberar perdão, porque entendemos que não é natural, entendemos que não é uma tendência do nosso caráter humano, mas o Senhor é conosco. Nos ajude a perdoar para termos paz, nos ajude a perdoar para viver um novo tempo, nos ajude a perdoar para sermos mais parecidos com Jesus. É isso que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é de direito.